Olá, sejam todos bem-vindos. Se essa mensagem chegou até você, é porque Deus tem uma palavra para o seu coração. Obrigada pela sua presença, obrigada pela sua companhia. Estamos no primeiro dia e que apresentaremos nossa carta de justiça ao Senhor, ao juiz justo, no qual estaremos aqui perseverando em oração, em clamor e súplica um pelos outros, em unidade, concordância e um propósito, que o Senhor venha nos responder e que o nome dele seja glorificado em nossa vida. Chamaremos a atenção do Senhor, porque aprendemos com Paulo, quando ele escreve aquela carta para a igreja de Corinto, unidos no mesmo Espírito, em nome de Jesus e no poder de Jesus. E o que o Paulo fala, ele pede que o povo concorde com ele para que comece a agir, para que comece a ter uma ação. E é isso que vai acontecer. Eu concordo com a tua carta, eu concordo com o teu pedido, se ela cumpre os valores, os princípios, cumpre aquilo que agrada ao Senhor. E você também estará em concordância comigo. Moveremos o céu para que o Senhor faça justiça em nosso favor. Meu irmão, minha irmã, estamos aqui unidos em nome dele, em nome de Jesus Cristo. E a palavra dele nos garante, onde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria no meio de nós. É isso. Estamos com Jesus, o nosso advogado. Você precisa de um advogado para esta causa que parece impossível? Você precisa de uma testemunha porque o Espírito Santo estava lá. No dia que você foi injustiçado, no dia que você foi enganado, no dia que tiraram o seu direito, no dia que te roubaram, no dia que fizeram você sofrer tamanha injustiça, o Espírito Santo é a tua testemunha. E estamos no tribunal de Deus, onde ele é o justo juiz. E vamos pedir que ele julgue a nossa causa. Amém? E mesmo que você tenha uma ação na esfera da justiça humana, o Senhor é capaz de tirar da gaveta aquilo que está engavetado e colocar por cima, e colocar para julgar e julgar ao teu favor. Então, vamos para a palavra, porque é ela que vai nos ensinar como agir para que o céu reaja ao nosso favor. Porque entendemos nas mensagens anteriores que quando movemos aqui na terra, o céu se move em nosso favor. Quando agimos aqui na terra, o céu reage. Quando concordamos, o céu concorda. Quando decretamos, quando ligamos na terra, o céu também liga. Amém? É isso. Primeiro começa conosco, para depois o céu se movimentar. E é o que nós faremos. Hoje é o primeiro dia no qual apresentaremos carta de justiça ao Deus da justiça. Cadê a tua carta? Está aí? Então vamos perseverar. Essa é a palavra de hoje, perseverança. Eu quero trazer para você Lucas 18, porque Jesus vai me ensinar como eu devo agir diante de um clamor de justiça. Jesus, o teu advogado, o meu advogado, vai me ensinar e te ensinar no dia de hoje. Vamos para a palavra. Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1, diz assim: Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola. A intenção da parábola é sempre ensinar. Então ele estava ensinando aos seus discípulos. E para ilustrar, para mostrar como eles deveriam orar. Orar sempre e nunca desanimar. Então já aprendo com Jesus antes mesmo da parábola ser contada. Eu preciso orar e orar sem desanimar. Por que Jesus está dizendo isso? Porque muitas das vezes pensamos que orando a ação vai ser imediata. Orando a resposta vai ser logo em seguida. Jesus está dizendo: ei, você vai orar, mas não desanima não. No tempo certo, no momento certo, o Senhor vai intervir em teu favor. Então é isso que o Senhor já está te ensinando, meu irmão, minha irmã. Não desanime durante estes dias. Não desanime, persevere, continue. Ei, suplique ao Senhor. Ele vai te responder, amém?
Então não vamos desanimar. Então este é o segredo também do clamor de justiça. Não desanimar. E aí ele começa contando a parábola. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente. Ou seja, essa viúva não era desanimada, era persistente, era insistente. Todos os dias essa mulher estava na porta desse juiz suplicando-lhe: faz-me justiça contra o meu adversário. Olha, o Jesus já está nos ensinando que ela ficava insistentemente atrás do juiz injusto. Eu já vejo que esse juiz é injusto, por quê? Porque ele não se importava com os homens e ele não temia a Deus, principalmente. Aquele que não teme a Deus, ele não se importa com o próximo. Então, a essa pessoa que te feriu pode ser porque ela também não teme a Deus. Essa pessoa que fez essa maldade com você pode ser também porque ela não teme a Deus. E aqui o Senhor Jesus está ensinando que ela todos os dias estava na porta do juiz. Faz-me justiça, faz-me justiça. Então, o que dá a entender que essa viúva estava no seu direito. Porque somente uma pessoa que é justa diz assim: faz-me justiça. Você está certo diante do Senhor, meu irmão, minha irmã? Eu tenho uma pergunta para você no dia de hoje. Você está certo diante dos teus pedidos? O que você está clamando, você de fato é justo? Porque aqui ela diz: faz-me justiça contra o meu adversário. Nós, às vezes, pedimos justiça, mas nós agimos como o adversário que prejudicou essa mulher, que foi contra essa mulher, que trouxe prejuízos a ela. Então é onde nós devemos parar, analisar, antes de apresentar nossos pedidos ao Senhor. Fui eu a viúva, aquela que foi injustiçada, ou eu fui o adversário, aquele que cometeu a injustiça? É onde nós devemos analisar antes de continuar. Amém? Mas vamos prosseguir. Por algum tempo, ele se recusou. Este homem, este juiz, se recusava em fazer a justiça em prol dessa mulher. Mas, finalmente, disse a si mesmo. Ele se convenceu, este juiz injusto se convence de que, embora eu não tema a Deus, e que nem me importe com os homens, olha só que arrogância e que orgulho, não é verdade? Ele mesmo faz essa declaração a si mesmo. Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça, para que ela não venha mais me importunar. Ou seja, esse homem estava sendo importunado pela insistência dela. E o interessante é que, por que uma viúva? Por que Jesus coloca uma figura de uma viúva? Porque viúva, nessa época, era uma pessoa frágil aos olhos da sociedade. Uma pessoa fragilizada. Uma menor, a excluída. A que não tinha status, a que não tinha poder. Uma pessoa vulnerável. Você se encontra nessa situação diante daquele que fez injustiça com você? Você se sente enfraquecida, vulnerável, menor? Ei, você está no lugar certo, clamando ao juiz certo. Porque se este juiz, sendo injusto, olhou para esta mulher à margem da sociedade, fazendo justiça em favor dela, imagina você que é o filho do juiz justo. Você esqueceu que você é o filho de Deus? Você esqueceu que Jesus, unigênito de Deus, é o teu advogado? Ele é o teu advogado e o Espírito Santo, que faz parte da Santa Trindade, estava lá. No dia que você sofreu injúrias, calúnias, no dia que você sofreu essa tamanha injustiça, o Espírito Santo estava lá como testemunha desse tribunal, meu irmão, minha irmã. E aqui está falando que ele vai fazer justiça de tanto que essa mulher importuna. E olha o que Jesus continua falando.
Ouça o que diz o juiz injusto. Ouça o que diz. Então, o que ele diz? Vamos voltar ao que ele diz? Esta viúva está me aborrecendo. Vou lhe fazer justiça. O juiz injusto faz justiça a favor desta mulher pela perseverança dela. Por quê? Porque ela praticou aquilo que Jesus nos ensinou no início. Não desanime. Não desanime. Essa mulher não desanimou. Ela foi em busca, ela foi atrás até obter aquilo que ela tinha, o que ela queria ter, na verdade. E aqui Jesus diz: acaso Deus, no versículo 7, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam ele dia e noite? Se esse homem injusto fez justiça, você acha que Deus, sendo justo, não fará em teu favor? Você, e Jesus já está dando a receita aqui, você que está clamando dia e noite. Então, é por isso que nós precisamos perseverar aqui em oração, em clamor. Você percebe que é oração e clamor e súplica? Porque essa mulher suplica ao juiz que lhe faça justiça. E Jesus aqui está falando que, por acaso Deus não vai fazer justiça ao que clama dia e noite? Então, em alguns momentos da nossa vida precisamos orar, em alguns momentos precisamos suplicar, em outros momentos precisamos clamar o Senhor que se faz justiça em nosso favor. E ele continua dizendo assim: continuará fazendo-a esperar? Deus vai deixar você esperando? Jesus está te perguntando. Você acha mesmo que você vai ficar esperando por toda a vida? Esperar é necessário, porque na espera nós crescemos também. Na espera nós confiamos em Deus. Na espera nós manifestamos a nossa fé no Senhor. Porque a fé é crer no impossível, no invisível. É esperar em Deus. Então, Jesus está dizendo que você não vai continuar a esperar, você está esperando, mas não vai ficar toda a vida esperando por essa justiça. Ela virá no tempo certo. Amém? Você crê? Você concorda com o que eu estou falando? Diga: eu creio, eu concordo, em nome de Jesus. E no versículo 8, Jesus diz assim: eu lhes digo, ele fará justiça. Jesus está dizendo para você agora, meu irmão, minha irmã. Jesus está dizendo para mim: ele fará justiça. Deus fará justiça. Deus fará justiça. Declare agora. Você com a sua própria boca, declare agora, e eu concordo com você. Deus fará justiça. Esta é uma afirmação. Jesus está afirmando que Deus vai fazer. E depressa, olha que incrível, Jesus acrescenta: ele fará justiça e depressa. Contudo, e ele tem uma pergunta para você no dia de hoje. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus está te perguntando hoje. Quando ele vier, ele encontrará você orando, clamando, suplicando ou desistindo? Porque aqui ele termina com uma pergunta. Encontrará fé na terra? E qual fé? A fé dessa viúva. De não desanimar, de perseverar, de insistir, de continuar crendo que a justiça vai ser feita. É isso que Jesus está te perguntando. Você tem essa fé de que Deus sim estava lá no dia que você foi injustiçado? E que isso não vai passar batido, e que isso não vai ficar debaixo dos panos, mas que ele fará justiça e depressa ao teu favor. É essa fé que Jesus quer que você gere no dia de hoje, crendo que mesmo que você estava só, mesmo que só você ouviu aquelas palavras, mesmo que só você não recebeu o que estava combinado a receber, ele estava lá. E ele fará justiça a teu favor e depressa. Amém? Por isso precisamos estar como esta mulher. Como Jesus ensinando. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? Então você estará aqui clamando juntos
eu e você em unidade, mas também no seu lugar secreto. Quando você fecha a porta do teu quarto, entra nos teus aposentos e fala com Deus Pai, pois Ele te ouve dia e noite, insistentemente, na porta dos céus, batendo, suplicando, clamando a esse justo juiz. Amém? Em favor do teu filho. Quem sofreu injustiça foi o teu filho? Quem sofreu injustiça foi a tua filha? Clame ao Senhor por ele. Clame ao Senhor pela tua família. Porque essa mulher, a viúva, ela não tinha marido, mas ela poderia ter filhos, e ela estava ali insistindo pela tua família, pela família dela. Então insista você, não importa se você é vulnerável, não importa se você está nessa condição de fragilidade diante dos olhos de quem quer que seja, porque a ilustração aqui é isso. Uma mulher fragilizada, no qual ninguém se importaria, no qual ninguém olharia por ela, mas o Senhor, sim, Ele olha por nós. Amém? Então, o que eu aprendo aqui? Como é esta mulher, precisamos ter um posicionamento espiritual. Saber a quem recorrer. Ela não foi na vizinha, ela não foi numa outra pessoa de influência, ela foi naquele que podia resolver, o juiz. É o juiz que poderia julgar a causa. Então você tem que ir a Deus. A Deus. Você já fez a sua parte aqui na terra? Você procurou a justiça humana? E você está aguardando? O justo juiz agora vai intervir e vai agir depressa. Amém? Então eu aprendo com ela que eu preciso me estar posicionada espiritualmente. Eu preciso saber a quem eu vou recorrer. Eu preciso saber o que eu quero, porque ela sabia. Quando ela chega de frente para o juiz, faz-me justiça. Contra o meu adversário, ela sabia exatamente o que ela queria. Eu aprendo isso com essa mulher e insisti, perseverando em oração, súplica e clamor. A fé, essa fé que nos faz esperar para ver o agir de Deus. Amém? Então é isso, vamos orar e apresentar nossa carta ao Senhor, nossa carta. Como Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 3, que unidos no mesmo Espírito. Paulo diz o quê? Meu Espírito estará com vocês. O mesmo Espírito de concordância, de unidade, com propósito. Amém? Então é isso, meu espírito está ligado ao teu espírito. Se não ofende a Deus, se agrada à vontade de Deus, então eu me uno a você agora. Eu concordo com a tua carta, eu concordo com os teus pedidos. Amém? E veremos a mão do Senhor agir em nosso favor. Aqui estão os meus pedidos também. Vamos chamar a atenção do Senhor, perseverando, meu irmão. Então continue até o fim. Os 7 dias vamos concluir com fé, porque Jesus finaliza assim: encontrará fé na terra quando o Filho do Homem vier? Quando Jesus chegar até você, ele vai encontrar fé durante estes dias? Amém, que assim seja. Vamos orar? Pai, estamos diante do Senhor nesta hora, nosso justo juiz, batendo a porta, insistindo, perseverando e apresentando a nossa carta de justiça ao Senhor. Apresentando também a carta deste meu irmão, desta minha irmã, com todos os pedidos no qual o Espírito Santo estava lá, no dia que foi escrito e também no dia que aconteceu toda essa injustiça, Pai. Toda essa injustiça estava lá, o Espírito Santo, nossa testemunha. E convocamos agora o Jesus, o nosso advogado, aquele que intercede por nós diante do Senhor, que está à tua direita. Ah, Jesus Cristo, advoga nossas causas. Ah, Jesus Cristo, apresente ao Pai a nossa causa, a nossa demanda, em nome de Jesus. Senhor, como essa viúva insistiu ao homem certo, aquele que faria justiça ao favor dela, mesmo ele não querendo. Mesmo ele dizendo que não, e por muito insistir, essa mulher consegue o resultado que queria. Pedimos ao Senhor, Senhor, faça de justiça a nosso favor.
Faça-se justiça em nome de Jesus contra os nossos adversários, principalmente o adversário da nossa alma. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra potestades. O próprio Paulo pronunciou essas palavras. Nossa luta é contra as potestades, o inimigo da nossa alma, aquele que se levanta contra nós, até mesmo colocando pessoas a agir contra nós, Senhor. Pai, suscitando mal contra nós, ele levanta, mas nós não vamos contra essas pessoas, nós vamos contra o adversário da nossa alma. Jesus, advoga a nossa causa e tenha misericórdia dessas pessoas que foram instrumento do inimigo contra nós. Em nome de Jesus Cristo, faça justiça em nosso favor, que o teu nome seja glorificado hoje, sempre e eternamente. Apresento ao Senhor a causa destas pessoas, seja ela representadas, estando ela representando alguém, alguma família, alguma pessoa, mesmo, Senhor, que não seja com ela, mas como na lei humana também podemos colocar representantes, podemos colocar aquelas pessoas para nos representar no tribunal, essa pessoa está representando no tribunal do Senhor outras. Que ela tem uma procuração, Senhor. Ela tem uma procuração espiritual para representar a outras pessoas. Senhor, ela está aqui clamando justiça, pedindo ao Senhor insistentemente que faça, que olhe, Senhor, que responda. Em nome de Jesus, apresentamos ao Senhor este clamor, esta carta, Senhor, alinhados em unidade e concordância para um propósito de ver a glória do Senhor agir em nosso favor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Vamos continuar firme. Hoje foi só o primeiro dia, amém, meu irmão, minha irmã? Vamos perseverar em oração aqui durante esses dias e apresentando a nossa carta. Então, se essa mensagem falou no teu coração, se inscreva, curta, comente, compartilhe para aquela pessoa que precisa do agir do Senhor na vida dela. Amém? E que o Senhor te abençoe ricamente e abundantemente todos os dias da sua vida. Até a volta do nosso Salvador Jesus Cristo. E até a próxima mensagem, se Deus quiser. O próximo clamor.